Porque eu até brinco que opinião, quando ela é dada sem a gente pedir, é crítica. Todo excesso esconde uma falta. Às vezes Opa, vamos lá, que isso aqui eu gostei. Por exemplo, se eu tenho dificuldade em falar não, eu vou ter que aprender a falar não. Eu vou ter que dizer alguns não. E muitas vezes a gente vê que um ambiente, uma pessoa que tem ansiedade, ela tá cercada de outras pessoas que têm ansiedade. Uma pessoa que tem depressão, ela tá cercada por pessoas que têm depressão. Uma coisa que funciona pra um não funciona pra todos, porque cada um tem sua própria identidade. A comparação, ela tem que ser feita principalmente com você mesmo, não com o outro. E qual que é o sucesso? Então a gente tem que pensar, qual é o sucesso que realmente eu quero? Muitas falhas, né, e é uma coisa que está acontecendo muito hoje nos negócios, é o burnout. O excesso de confiança, às vezes ele esconde a falta do conhecimento. Se tivesse que mandar um recado para os empreendedores, empreendedoras desse Brasilzão pensando em saúde mental, você poderia falar para eles? Eu não consigo pensar em uma outra palavra que não seja. Fala, diretoria! Tem um ditado no mundo corporativo que diz o seguinte: a gente precisa literalmente matar um leão por dia. E na minha vida como empreendedor, cara, os maiores leões que eu matei não foi a concorrência, não foi falta de produto, não foi falta de ideias. Os meus maiores leões, os meus maiores dragões estavam aqui, ó, na minha mente. Cara, os maiores leões que eu disputei no mundo corporativo, eles estavam diretamente ligados à minha saúde mental. E por isso eu considero esse assunto extremamente importante. Eu acho que esse, ainda mais nos dias de hoje, é um dos assuntos que mais acomete empreendedores e donos de pequenos e médios negócios. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial. Mônica Santos, seja muito bem-vinda ao podcast Fila de Clientes. Obrigada. Meu, é muito bom ter você aqui. Prazer. E antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse para essa nossa diretoria, para quem está assistindo a gente, quem é a Mônica. Quero que você conte um pouco. Bom, Mônica, né? Eu hoje sou psicóloga, mas minha primeira formação foi em recursos humanos. Então, trabalhei 10 anos na área mais focada no administrativo, no burocrático, né, das empresas, que eram lidar com o departamento pessoal, né, os números das empresas. E quando eu cursei RH, eu conheci a psicologia e me apaixonei. Foi uma paixão mesmo. E eu falei, não, é isso que eu quero. Até o meu chefe, né, falou, faz contábeis, você leva muito mais jeito com números. Eu quero pessoas. E foi aonde eu fui, né, desses 10 anos que eu fiquei na contabilidade, eu fiquei 7 estudando, 5 na faculdade de psicologia e 2 anos me especializando, né. Eu me especializei em avaliação psicológica, no contexto multidisciplinar focado em adolescentes, psicopedagogia, transtornos alimentares. Atualmente eu estou fazendo neuropsicologia. E, assim, o estudo para mim é algo muito importante. E, principalmente quando a gente lida com pessoas, ele tem que ser constante, né? E eu acredito que vá para todas as áreas, não só para biológica, humanas, né? Pensando em empreendedorismo, também é importante, né? Essa busca pelo conhecimento constante. Sem dúvida. E além de tudo isso, é dona de negócio, é dona de uma clínica. Conta um pouco pro pessoal esse desafio também. Comecei com uma salinha pequenininha, né? E até foi engraçado porque todo mundo falou, qual meio que você fez propaganda? Como que cresceu? Falei, principalmente me apresentando para todo mundo. Então, todo mundo à minha volta me conhecia, sabia que ali, naquela salinha, tinha uma psicóloga. Então, todas as oportunidades que eu tinha, eu falava sobre psicologia. E eu sempre fui um pouco mais desenvolta, então ficava mais fácil, né? E aí eu senti a necessidade de uma sala maior, onde eu podia oferecer cursos também, né? Então, como eu tinha eu tinha uma ação, né, voluntária numa creche com as crianças, aí eu percebia que faltava um pouco do conhecimento para os professores, então eu busquei dar curso para essas professoras, e aí fui para uma sala maior. Aí depois, na pandemia, eu decidi alugar um espaço todo para mim,
uma casa toda para montar a clínica. E aí deixou de ser Mônica para ser Fases, né? Que é a clínica chama Fases Saúde. E aí nisso, eu comecei. O plano era ter 2 salas, aí lá tinham Aham. 5. E assim, na pandemia, eu trabalhei muito na restauração do espaço, porque estava muito deteriorado, então restaurar piso, eu mesma, né, não tinha nada, eu tinha alguns atendimentos, então não tinha muito o que fazer, não dava para sair. Aí na pandemia eu aproveitei para fazer toda essa reforma. E também com a ajuda do meu irmão, que é marceneiro, foi abraçando as minhas ideias dos móveis, das coisas todas, coitado. E aí, nisso a gente foi estruturando. Então, depois, né, que voltou a pandemia, a gente teve que adaptar todo o espaço para ser seguro. E aí eu convidei algumas parceiras, algumas psicólogas Uhum. para trabalhar comigo. E foi aos poucos, porque ainda estava muito até ajustar uma equipe bacana, né, que siga a mesma linha de raciocínio, a mesma forma de trabalho, o mesmo comprometimento, demorou um pouquinho. Aí, há 1 ano e pouquinho, eu mudei para um outro espaço também maior, uma estrutura melhor, e tô nele atualmente. Então, o espaço, a clínica hoje ela tem 5 anos, acabou de fazer em início desse mês. E, assim, tá indo muito bem. Tem dificuldades, como acho que Sei. todo empreendimento, né, mas é uma luta constante, mas também é uma conquista constante, né, porque a gente vê o resultado. E eu não tenho métodos de divulgação além do boca a boca, né, de produzir material interessante, conteúdo que realmente ajude, não só Uhum. investir no profissional, ele é o melhor. Não, ele tem que ter o conhecimento também. Eu acho que essa é a maior, é entender o próprio negócio, né. Ninguém vai no psicólogo porque ele apareceu bonitinho numa rede social, vai porque alguém falou do trabalho dele, Sem dúvida. né. Então na região eu já estou há 8 anos. Então acho que a gente vamos tentar dividir esse nosso bate-papo em duas linhas, assim. Uhum, Primeiro a gente fala um pouco sobre essa questão da saúde mental do empreendedor, sim, e depois a gente entra nesse teu lado empreendedora, combinado. e aí a gente tenta falar com essas psicólogas que estão montando clínica e quais são os desafios, como que a gente Sim. pode ajudá-las. Eu vou não gosto muito de usar de palavras da moda, mas eu vou usar a palavra vulnerabilidade. E vou ser vulnerável aqui, porque eu acho que talvez ajude essa diretoria que está em casa. Sim. Eu levei muito tempo para procurar ajuda com relação vou chamar de saúde mental. Talvez eu não use os termos corretos e você, Tudo bem. você aqui nesse bate-papo vai me ensinando e vai me ajustando. Eu demorei muito tempo. Durante muito tempo eu fui muito teimoso para aceitar ajuda psicológica e saber que, por exemplo, o estresse impacta na minha performance, enfim. Você como especialista, fala um pouco dessa importância de você buscar ajuda nessa, nessa É que questão. quando a gente pensa em dor emocional, né, a gente não vê, a gente só sente. Então falar dela para as pessoas soa como fraqueza. Então Hum, até você perceber que, não, é a ansiedade. Não, é normal. Tudo a gente acaba normalizando coisas que não devem ser normalizadas. Toda vez que eu vou trabalhar naquele lugar me dá dor de barriga. É um sintoma físico de algo, né, de algo que está estressando, que estressa. Então, muitas vezes, o nosso corpo ele dá sinais de diversas formas e a gente vai negligenciando isso. uhum, Até porque hoje a sociedade ela romantiza muito o excesso, né, o excesso de trabalho. Então, acho que a maior dificuldade da gente identificar é porque a gente acaba olhando a nossa volta e entendendo que o normal é é isso, é esse excesso, é ser ansioso. Ninguém é ansioso, ninguém não é ansioso. Todo mundo é ansioso. Sim, todo mundo passa pelo sentimento de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade é uma sim. doença, é uma patologia e tem que ser tratado como tal. Então, por ser algo que a gente não tá vendo, ele não se torna muitas vezes real para quem sente.
E aí, quando a pessoa tenta comentar com outras pessoas à volta, elas minimizam isso, né? Então, minimizar questões emocionais é muito perigoso. Uhum. Porque normalmente na clínica as pessoas elas chegam no limite do limite. Então, ninguém vem, eu tô aqui para falar algo bom, né? Por exemplo, ninguém vem trabalhar habilidade. Ninguém vem fortalecer as habilidades, vem falar dos problemas, Tá. de quando já passou do limite, né? E a psicologia ela não trabalha só com deficiências, mas com habilidades também, com potências, né? Hoje um boom que a gente identifica como um problema é trabalhar com uma criança que tem superdotação, não tem muitas escolas preparadas, Certo. né? Então o que acontece é que acaba não sendo estimulado e a gente não tem. Por quê? Porque o meio social ele trabalha com a deficiência. É sempre o que falta. Outro problema nunca é preventivo, é sempre na intervenção, é Tá. interventivo, né? Então eu espero aquilo acontecer para poder tratar, né? E muitas vezes a gente vê que um ambiente, uma pessoa que tem ansiedade, ela está cercada de outras pessoas que têm ansiedade, uma pessoa que tem depressão, ela está cercada por pessoas que têm depressão, né? E nunca é sozinho, porque tem muitos fatores que envolvem, né? Os Uhum. sociais, familiares, né? Às vezes, biologicamente, predisposições genéticas. Então, e é tão importante esse cuidado, mas ele é muito negligenciado. Então, todo mundo, assim, da experiência que eu tenho, a maioria procura, normalmente, quando já passou todos os limites. E olhando, e aí trazendo também a sua experiência, porque você também é empreendedora, eu também sou empreendedor. Quais são os fatos, vou chamar de fato gerador, trazer Uhum. um termo empresarial, mas quais são os fatos geradores dessa alta carga de estresse, de ansiedade do dia a dia do empreendedor? O que que você. Tem fatores que são variáveis, né? Tá. Porque a gente poderia pensar que é da própria pessoa, Uhum. mas eu vou pensar de uma forma geral. Então, assim, falando de o que é mais comum, excesso de comparação, né, e hoje, por conta das redes sociais, a gente tem muito aquela coisa de: "Olha, aqui é a receita mágica para o sucesso". E nem sempre vai ter receita mágica. Por quê? Porque uma coisa que funciona para um não funciona para todos, porque Uhum. cada um tem sua própria identidade. Então, não respeitar os limites, o desequilíbrio, né, da vida. Então, eu vou jogar todas as minhas fichas aqui e como que vai ser, né, essa vulnerabilidade. Você falou de vulnerabilidade, é uma palavra bem, bem interessante. As pessoas, elas às vezes, a vulnerabilidade causa uma insegurança tão grande, gera uma ansiedade muito maior, né? Então, é importante que primeiro se estabilize, né? Tenho meu negócio, estou muito ansioso, então vamos dar uma estabilizada primeiro, né? E aí sim, olhar com calma, pensar de pontos estratégicos, porque a ansiedade ela atrapalha tudo. O desequilíbrio, né? Quando a gente pensa em negócio, eu acho que o desequilíbrio atrapalha muito, principalmente quando a pessoa ela não tem a capacidade de olhar para todos os pontos da vida dela, Sensacional. né? Então às vezes acontece assim, eh, eu tô colocando todas as minhas fichas aqui, mas eu não tenho um grupo de apoio bom, eu não tenho um apoio à minha volta bom. E também tem um apoio que é disfarçado, né, que é aquela pessoa que fala assim: "Ai, mas o outro é muito melhor que você viu que o outro cresceu muito mais?". Que é a comparação. Que é a comparação. E aí, às vezes, você nem tá se comparando, você tá tão focado na sua coisa, mas a comparação vem de fora. E isso acaba te prejudicando, porque você começa a olhar para uma coisa que você não tinha olhado. E talvez não de uma forma coerente. Então, quando um dos fatores, né, que eu acho que também é muito importante, é o autoconhecimento, entender quais são suas fraquezas e quais são as suas habilidades. Porque se você não se conhece, tudo que você vai fazer pode cair no ponto das fraquezas. Aham. Pode mexer com suas fraquezas e te deixar ainda mais vulnerável, gerando mais estresse, gerando. Então, assim, é como se fosse uma escada.
né? A gente sobe, mas para cair é muito mais fácil, né? Então a gente precisa é, a- trabalhar todos esses alicerces, né? Primeiro individualmente, porque às vezes a gente tem até, nós temos até uma linha de raciocínio muito boa, boas habilidades, mas o ambiente que a gente está, ele interfere de uma forma muito negativa. E o que era bom acaba sendo ruim, Sei. né? Então, desvalorização de características, né? Então, pensando no individual e eu acho, vou dar um exemplo, eu sou uma pessoa muito teimosa, muito teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu vou e faço. Tem gente que fala assim, mas você vai se desgastar com isso? Enquanto fizer sentido pra mim, beleza, eu procuro não ouvir muitas outras Aham, pessoas. aham. Aí a gente vai falar, você é cabeça dura. Não é ser cabeça dura. É porque o que as pessoas veem é a teimosia. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir muito segura. Então eu penso em tudo muito antes e aí eu vou traçando um caminho para que aquilo dê certo. Já vi que não vai dar certo? Tudo bem. Eu retomo e procuro outro caminho. Mas o mais importante é você ter a coerência dentro de você. Então, às vezes, a pessoa que está fora, ela está olhando uma fração muito pequena de quem você é. E influencia, às vezes, essa opinião. Porque se é uma pessoa que é muito próxima, pode impactar, Uhum, né? uhum. Então, a gente tem que observar essa crítica da onde vem, essa análise da onde vem, né? Porque eu até brinco que opinião, quando ela é dada sem a gente pedir, é crítica. Sem dúvida. E essa crítica, ela é construtiva ou negativa, né? Ou destrutiva. E na maioria das vezes, ela não é tão construtiva. Porque a pessoa, quando ela dá a opinião dela, ela tá falando muito mais dela, do histórico dela, né? Que é, quando a gente pensa na psicologia, a psicologia é o contrário. A gente trabalha com o que o outro traz pra gente, não com o que eu vivi na minha vida, né? Tá. Não com a minha experiência, mas sim com o que o outro traz, o que faz sentido pra ele. E os conselhos é justamente o contrário. Ele trabalha em cima do que a pessoa viveu. Então as pessoas acabam projetando coisas que são delas. Tentando fatiar essa informação, tentando fatiar essa informação toda, vamos tentar olhar para a questão da comparação. Sim. Cara, hoje o que eu vejo, uma frase muito clássica no mundo corporativo é que não dá para você comparar o seu bastidor com o palco do outro, porque o que você vê é só o palco da outra pessoa. Uhum. Ele não te mostra os bastidores. Então você fica olhando para o teu negócio, olhando para os bastidores, toda aquela turbulência e confusões e dia a dia, e olha só o palco do outro que ele mostra na internet. Você fala assim, nossa, o meu negócio é confuso, não cresce, é feio. O negócio do outro é lindo, é maravilhoso. E isso, e aí deve gerar e gera uma Muita pressão. mega ansiedade, enfim. É, consigo pensar de imediato em três sentimentos: de insuficiência, de incompetência, de instabilidade, né? De falta de confiança. Gera tudo isso. Por quê? Porque assim, é muito fácil. Primeiro que quem mostra, né? Quando a gente olha pro outro, a gente tá vendo o que ele quer que a gente veja. É só a gente saber mostrar também, né? Então, assim, ninguém vai falar, ai, nossa, hoje, sei lá, meu sapato arrebentou no meio da. Ninguém vai falar isso. Porque a gente quer Deixei mostrar de o pagar um nosso. boleto do, Deixei. do, O do boleto tá fornecedor, boleto atrasado. atrasado. Nunca, né? E muitas vezes é muito comum isso acontecer num negócio, Totalmente. né? Ou porque esqueceu, ou porque não tinha dinheiro em Sim, caixa, sim. né? Isso é muito comum. Só que aí quando a gente olha o outro, fala assim, nossa, olha o outro, como tá ótima. Ah, o negócio dele tá crescendo e tal. Pô, será que tá mesmo? Às vezes é só uma mentira muito bem contada. Uhum. E essa comparação, ela é muito negativa para qualquer pessoa, né? Então é muito comum, pensando em clínica também, as pessoas quando ela chega na clínica, ela fala assim, ai, nossa, mas o outro já conquistou isso, já conquistou aquilo e tal. Então o empreendedor quando chega também, ai, mas minha empresa não tá evoluindo. Tá, vamos pensar em que você era antes.
Por quê? Porque a comparação ela tem que ser feita principalmente com você mesmo, não com o outro. Por quê? A nossa cultura, o meio que a gente está influencia, a nossa criação, a nossa educação. Então, às vezes eu olho para o outro, mas o outro ele teve acesso a muito mais coisas do que eu tive, né? Ou o outro tem um apoio que eu não tenho, o Uhum. outro tem uma renda extra que eu não tenho. Ele consegue investir mais, às vezes parece que é mais ousado, tal, mas ele investe mais por quê? Porque se der tudo errado aqui, ele tem um segundo plano, ele tem, sei lá, um aluguel, um investimento, então ele tem uma segurança. Então, é olhar para a sua própria régua, né? Onde que eu evoluí no meu negócio? Como que eu era antes? Né? E não pensar mais como aquela pessoa. Né? Então, por exemplo, comecei lá com a salinha, eu não posso esquecer daquela salinha, porque foi ali onde eu comecei. Mas eu não posso pensar com o espaço grande naquela salinha, porque as necessidades agora do negócio são outras. Claro. Posso te abrir um parênteses? Eu vou falar de mim, mas talvez, diretoria, muitos de vocês, eu acho que sim, hein? Eu vivo morrendo de medo de voltar pra salinha. Que é o que você falou agora, você falou, não pode olhar, né? Mas Não pode esquecer. não pode esquecer, mas sem brincadeira, eu vou até fazer agora, vou te usar e vou fazer aqui a minha sessão de terapia, porque, enfim, meu, eu olho pra essa salinha, então vamos imaginar que eu tinha uma salinha, agora eu tenho 5 salas. Meu, eu tô com essas 5 salas, elas estão me gerando, vou chamar de prosperidade, seja felicidade, dinheiro, mas todos os dias eu fico morrendo de medo de voltar pra salinha, aquela salinha minha sombra, acredita? Acredito. É porque para todo negócio dar certo, a gente tem que ter primeiro o objetivo. Qual que é o objetivo? Né? Por exemplo, o meu objetivo nunca foi ter um espaço grande, meu objetivo foi atender mais pessoas. Certo. Né? Então, o sucesso para mim é quantas pessoas saem do meu espaço bem. Tenho medo da salinha? Não tenho. Porque pode ser que eu tenha que voltar para ela para construir tudo de novo e muito mais. Tem chances de eu voltar para essa salinha? São poucas, mas tem. Então eu olhei para aquela salinha pensando, nossa, ali eu tive dificuldades, mas eu também tive coisas boas. Olha só. Por exemplo, eu não perco algumas características que eu tinha na salinha. Então, vou dar o exemplo da clínica. A clínica, eu sempre, por exemplo, no Halloween, eu deixava os docinhos de Halloween. Então, hoje, é tudo decorado de Halloween. Aham. Porque as próprias pessoas que frequentam já esperam isso. Eles já falam, nossa, hoje tá bonito, olha a decoração. Porque é uma coisa que parece tão simples, mas que para eles fazem diferença. Sim. Então, voltar para a salinha é o medo do insucesso. E qual que é o sucesso? Então, a gente tem que pensar, qual é o sucesso que realmente eu quero? É só a conta bancária? É atender várias pessoas? É atender com qualidade? É fazer com que o outro consuma o meu produto? Né? Que ele compre o meu produto? Tá, comprar é fácil, mas e fidelizar? E fazer com que ele acredite em você? Né? Fazer com que ele goste de você, com que ele se encante. Esse é o diferencial. Então, dificilmente alguém que foca no resultado real, né, Uhum. no resultado do seu primeiro objetivo, vai voltar para ele. Entendi. Porque assim, o que fez você crescer? Uhum. Por isso que é importante você as pessoas sempre se avaliarem, né? Usarem a própria régua. Nossa, como que é a minha trajetória? Eu comecei nessa linha, lá eu tinha dificuldades, mas lá foi meu primeiro passo, foi minha base. Sem essa linha, eu não seria quem eu sou hoje, com 5 salas. E essas salas, elas têm que ser, como você falou, prósperas, né? Elas têm que ser Uhum. símbolos de prosperidade. Você consegue estar nas 5 salas ao mesmo tempo? Não. Então você precisa de pessoas que estejam lá na mesma sintonia que você, buscando a mesma coisa. Então, às vezes, muitas falhas, né, e é uma coisa que está acontecendo muito hoje
nos negócios é o burnout. Porque as pessoas estão chegando no extremo, no esgotamento. Mas por quê? Porque se foca no resultado e pouco em como ele é feito. Né? Então, aí a gente tem pessoas esgotadas, apáticas. Desculpa te cortar, mas Imagina. o burnout, quando a gente ouve muito falar do ponto de vista do colaborador, né? Uhum. E ele pode acontecer em vários lugares. Ele pode acontecer em vários lugares. E aí é justamente isso. E o dono de negócio, ele não tá isolado desse... Aí é que eu acho que vem o engano, né? Eu brinco que eu tenho uma chefe que é muito exigente, que sou eu mesma, né? Então, quem é dona Sensacional, de... sensacional. Né? A minha chefe, ela é um pouco, às vezes, abusiva comigo. Mas por quê? A gente tem essa tendência a exigir muito, né? Pensando na régua de comparação, nós nascemos numa sociedade que compara o tempo inteiro, Tá. né? Então, a gente tem uma sala de aula, sempre o que faz mais bonito, o que faz melhor, o que fala melhor, ele se destaca. Então, a gente automaticamente tem essa cobrança interna, né? Então, quando a gente pensa no negócio, a gente quer ser o melhor. Então, aí às vezes vem a ideia que quanto mais você se dedicar, mais sucesso você vai ter. Ou tem uma fala que já ouvi isso muito em faculdade, que é: o que você faz das 10 às 5 da manhã? Né? Normalmente 5 da manhã, muita gente está acordando para ir trabalhar. Então, enquanto você está aqui, tem pessoas estudando. Não, a gente precisa dormir. Senão, você não vai, se você não dorme, você não descansa, você não consegue, as suas funções cognitivas vão estar todas bagunçadas, e aí o seu rendimento cai. Então, o equilíbrio, né? Uhum. E aí, onde que a maioria se perde, e vem o esgotamento. Porque eu quero trabalhar, 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 e aí não viaja, não tira férias, não fica com a família. E aí depois tem que lidar com outros problemas por conta dessa ausência. E aí tudo vai perdendo o real porquê, né? Sim. Porque um chefe, há muitos anos atrás, falou pra mim assim: Mônica, a gente tem que trabalhar e viver, não viver para o trabalho. E aí eu falei: pô, se ele é o dono da empresa, meu chefe tá falando isso pra mim, eu tenho que ouvir. Sem dúvida. Né? Porque ele é o maior interessado que eu fique horas aqui trabalhando. Né? E foi um ponto de que na época, isso faz muitos anos, vai fazer uns 15 anos, e foi uma coisa que me alertou muito. Peraí, o que eu tô perdendo, né? Então, eu preciso de outras coisas para que essa romantização de excesso de trabalho diminua. E a gente também não sabe, eu vou usar um exemplo, uma experiência minha, e a gente não sabe até o quanto o que você faz da meia-noite às 6 é verídico. E nunca Pode é. ser uma falsa verdade. Sabe por quê? Porque eu tinha um chefe. Que ele falava o seguinte: você não pode tirar férias. Eu nunca tiro férias. Você tem que trabalhar até mais tarde. Ele era o primeiro a tirar férias. Ele era o primeiro a sair mais cedo. Era o primeiro a emendar feriado. Mas a história que ele contava de Totalmente carreira, ilusório. ele pegava essas histórias que a gente vê nos livros, nas mídias sociais, das pessoas que dizem que trabalham 16, 17, 18, 19, 20 horas por dia para fazer uma grande carreira, e o sucesso dela foi por conta disso. E depois de ter atingido certo sucesso, eu sei que não foi por conta disso. Mas a gente compra essas histórias e quer fazer igual, que é o que você acabou de dizer, né? Sim. Acreditando que isso é uma fórmula mágica para chegar ao, vou chamar de sucesso, mas eu sei que é subjetivo, mas cada um sabe o que é o sucesso para si. Nem sempre é uma fórmula mágica, né? Eu acredito que nunca seja. Não tem fórmula mágica para nada, né? Porque você pode até ter boas habilidades, mas se você não investir seu planejamento e sua ação nelas, o crescimento vai ser muito pouco, Uhum. né? Então, é ter disciplina, organização, e respeito com seus limites. Porque é isso, muitas pessoas vendem uma ideia que elas não fazem. O que eu tenho visto, assim, de profissionais que vendem todo um marketing, né? E que nunca viveram aquilo, Ah, nunca viveram.
e vendem uma coisa com tanta certeza, com tanta propriedade, que não é real. Nossa, assim, no meu meio mesmo, tem profissionais que eu vejo que vão, já aconteceu de eu ir num congresso, a pessoa, uma profissional ir lá tirar foto na palestra, só que ela não assistiu a palestra. Aí. Então, e aí as pessoas que consomem aquilo, né? Porque o psicólogo ele não vive só do atendimento, né? Aham. Palestras, várias outras coisas. E aí as pessoas consomem aquilo tendo a certeza que ela tem aquele conhecimento que não tem, né? E se comparam, né? E se comparam a essa pessoa, né? Então aí quando vai olhar lá o ticket médio, é diferente, mas pô, você ia se sentir bem, confortável fazendo isso? Aham. Talvez Aham. não, É. né? Então é aproveitar as suas características. Eu acho que quando a gente pensa no empreendedor, o empreendedor ele tem que ter um bom autoconhecimento. Porque, por exemplo, se eu tenho dificuldade em falar não, eu vou ter que aprender a falar não, porque eu vou ter que dizer alguns não, Sem dúvida. né? Então, se eu tenho dificuldade na parte administrativa, eu vou ter que buscar recursos para administrar. Porque é muito difícil também você começar um negócio e outra pessoa administrando ele. E é daí que vem aquele sentimento de que a gente não vai dar conta. Sim. Tô tentando usar uma palavra, mas todo mundo fala assim, que esse sentimento também de que, cara, acho que eu não vou dar conta. Porque o que eu vejo, Mônica, nessas mentorias que eu faço e aqui no Fila de Clientes também, muitas vezes costumo. Já citei isso uma vez, depois eu vou contar essa história que aconteceu comigo no mestrado, mas depois eu conto. Mas tem a frase do Mano Brown dos Racionais, antiga, uma música antiga, que ele fala o seguinte: o sonho de todo pobre é ser rico. E eu acho que o empreendedorismo meio que no senso comum, nesse imaginário coletivo, é um dos mapas para você chegar à riqueza. Então, por exemplo, aquele cozinheiro que trabalha, aquele chefe cozinheiro que trabalha no restaurante, ele passa 24 horas por dia pensando em abrir o restaurante dele. Aquele cabeleireiro que trabalha no salão, ele passa 24 horas, estou exagerando, mas ele passa boa parte tentando, Sim, sim. querendo abrir o negócio dele. Ou com falas assim, ah, se fosse o meu seria Se fosse o meu, diferente. seria diferente. Só que quando ele chega lá, e eu acho que tem que, e aí eu entendo que tem que, Uhum. para quem tem essa predisposição de empreender e ter seu próprio negócio, acho que você tem que tentar. Você tem que tentar, minha opinião. Mas quando essa pessoa chega lá, ela vem com esse sentimento de que, poxa, acho que não vou dar conta, né? É porque aí vem a autossabotagem, né? Essa questão de, tipo, é uma coisa que eu Aham. quero muito. E aí tem outro ponto também que envolve até um processo de luto, né? Eu deixo de ser funcionário e passo a ser proprietário. Então, tudo aquilo que eu fazia para o meu chefe em pensamento, às vezes até diminuindo ele, eu vou fazer comigo mesmo. Ou vou achar que as pessoas fazem comigo. Nossa, cara. Então, e esse processo de luto, né, que as pessoas acham que luto é só quando as pessoas morrem. Não, é quando os ciclos se encerram, né? Então, às vezes até a saída de uma empresa para outra envolve um processo. Então, quando ele passa de funcionário para empreendedor, ele leva muitas crenças que ele tinha ali como, como coisas muito reais. Então, teria que quebrar algumas crenças. Por exemplo, Por exemplo. a pessoa ela gasta muito. O dono da empresa viajou e deixa aqui a gente trabalhando. Então eu estou dando dinheiro para ele. Não. O seu trabalho, a partir do momento que você trabalha para ter aquele salário, você está trabalhando para o seu salário, certo? Só que aí quando às vezes o empreendedor, por exemplo, o funcionário ele olha para o empreendedor de uma forma negativa pelo Uhum. sucesso dele é algo Sim. e invalida isso. E às vezes, por mais que não tenha sido, não se fale explicitamente, mas tem uma atmosfera, né, Tá. de invalidação. Então, aí quando esse aqui, que é o funcionário, abre o seu negócio, esse mesmo sentimento vai Ele permear, carrega. carrega, Ele porque tá com carrega. ele, Nossa. né? É o olhar que ele tem para o outro. Lembra que eu falei que tem a projeção? A gente Aham. fala para o outro que a gente
sente dentro da gente, então ele acaba projetando nele, trazendo para ele mesmo muitas projeções que ele fez. E isso é inconsciente, né? Tudo Ah, inconsciente. tá. Aí. E aí vem essa coisa de, ai, será que eu mereço tudo isso? E outra coisa também, né? Eu vejo que a falta de estrutura e planejamento do negócio atrapalha é, nessa, no resultado. Porque, eu estava acostumado como cabeleireira, com ter um salário de, sei lá, R$ 2.000. Como dona de salão eu tenho 10. Certo. Só que eu não tenho 10, Uhum. porque eu tenho que fazer todos os cálculos, custos, né, enfim. E às vezes pode ser que o seu é menor do que aquele que você tinha Na antes, maioria das vezes. né? E aí você fala, nossa, eu sou incompetente, eu sou Ah, ineficiente e tal. E não, onde que tá o seu dinheiro? Ele tá em muito mais coisas, né? Então, esse sentimento mas por que que eu não estou conseguindo sair, viajar, fazer tudo que eu via que o meu ex-chefe fazia, né? Simples, porque o seu investimento tem várias outras coisas, né? E isso é um problema, essa comparação, uhum. porque você ainda continua se comparando com o outro. Então, por isso que é muito importante que você tenha aquela, eu falo que é histórico profissional, né? Onde eu comecei, o que que eu conquistei no primeiro ano, o que eu conquistei, o que que eu fui conquistando, e vai anotando, né? Pode ser uma conversa, uma Sei, sei. página no WhatsApp, sei lá, um caderninho, alguma coisa, mas é bom fazer esse histórico profissional. De onde eu comecei, o que que eu fiz, qual foi, o que que aconteceu de negativo, né? O que que aconteceu de muito positivo. Porque aí você começa a olhar pra você em vez de olhar para o outro. Porque a autossabotagem, ela vem muito disso, de que eu carrego um sentimento de que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E às vezes esse sentimento de eu não vou dar conta, porque ele vem por quê? Pelo esgotamento. Porque você já negligenciou um monte de coisa na sua vida que é importante. Às vezes a saúde, por exemplo. Às vezes não, principalmente a saúde. Quantas pessoas infartam muito jovens Monte. porque não fez um exame de sangue ou não via a pressão como estava, né? Hábitos ruins, não tem um tempinho lá pro almoço, né? Para fazer as refeições. Então, assim, é o equilíbrio. Não pode ser aquela pessoa que nunca vai no negócio dela, Aham. mas também não pode ser aquela que vive só pro negócio. Que a grande objeção nesse momento de quem tá assistindo a gente vai ser a seguinte: mas vai ter época da nossa vida que o negócio vai exigir que a gente se dedique e fique mais tempo Sim. lá. Eu acho que realmente. Sim, mas aí, por exemplo, nunca pode ser a mais do que a noite de sono, a hora de almoço, né? Porque são necessidades que são fisiológicas, Uhum. né? Se você não dorme, você não pensa bem, a sua memória não vai ficar boa, o seu rendimento físico não vai ser bom. Se a sua alimentação também não está boa, o seu corpo não vai ter energia suficiente, é, vai ter outros problemas de saúde. Se a sua cabeça não está boa, você também não vai conseguir pensar de uma forma coerente, de uma forma estratégica. Então você precisa, às vezes a gente precisa olhar, acalmar, descansar. E normalmente isso precisa ser feito no momento do furacão. É aquela frase, né? Ninguém consegue salvar o outro no avião Aham. sem não colocar a primeira máscara, porque você tem que olhar para você. Tem que parar e respirar. Tá tudo pegando fogo, tá um caos, tô. Sim, ok. Para, respira. Às vezes até sair do ambiente. E tomar um café na padaria da esquina. Aham. E começar a olhar a sua volta de uma maneira positiva, não comparativa, né? E é o que a gente comentou agora há pouco. Ninguém fala dos problemas. Ninguém vai falar dos problemas. Então você vai olhar a sua volta, só vai ter coisa Só vai ter boa. E coisa você é o, boa. o Patinho errado, feio. o É o patinho patinho feio. feio. Então é procurar entender que, primeiro, né, olhar pra si e respeitar os seus limites. Tá uma bagunça, vou precisar me dedicar mais. Sim, se dedique. Então, se antes você dedicava 8 horas de sono, 7. Aham, Mas aham. não pode ser 4. Não Entendi. pode ser 0. Vai ter momentos que a gente vai ter que reajustar. Eu ia pra academia 5 vezes, agora eu vou 3. Mas não pode deixar de fazer. Eu viajava 2 vezes por ano, agora vai ter que ser uma.
em outra época, Entendi. né? É reavaliar. Então, assim, as metas a gente tem que, né, colocar elas, né? Planejá-las, mas também tem que reavaliá-las, porque às vezes uma coisa que fez sentido naquele momento que eu fiz, agora não faz mais. E também colocar metas reais. Por exemplo, eu quero ir para Disney daqui um mês. Legal. Mas eu tenho um passaporte, eu tenho visto, e essas coisas demoram mais que um mês. Então não é real. Você me deu a oportunidade agora de ir para um outro extremo, que eu vejo acontecer muito também, que é essa questão do excesso de confiança. Que é um problemão também. Das pessoas que acham que estão preparados e entram no empreendedorismo. E todo excesso esconde uma falta, né? Então, às vezes Opa, 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 é, vamos lá, que isso aqui eu gostei. Todo às excesso vezes esconde uma falta. esconde uma falta. Então, às vezes essa pessoa ela precisa se mostrar sempre muito confiante, porque na verdade ela não está confiando nela. Não são todas, mas uma boa parte é, a Aham, aham. maioria. Né? Então eu preciso sempre me autoafirmar, sempre falar e tal, mas no fundo, lá dentro, eu não tenho essa crença tão concreta. Por quê? Porque a ousadia ela é importante para todo empreendedor. A criatividade é importante para todo empreendedor, porque ele vai precisar criar formas novas de fazer uma mesma coisa, né? A menos que ele crie algo muito inovador. Mas olhar para aquele meio, né? E pensar de uma forma assim, o que eu preciso? Não dá para o excesso de confiança, às vezes ele esconde a falta do conhecimento, né? Por exemplo, recebi uma bolada aqui, vou investir tudo. Peraí, não dá para investir tudo. Por quê? Porque isso mostra o quê? Que ele não conhece aquele negócio. Porque O todo despreparo, o né? despreparo. Aham. Então ele precisa conhecer primeiro o que ele está fazendo. E assim, hoje, assim, tem vários meios, né? Tem podcast, é, vários meios de você Se até capacitar. se capacitar, Entendi. né? Tem o Sebrae também que Sim, ajuda, né? sim. Então, só que as pessoas elas querem a riqueza, elas querem o retorno financeiro. E nesse trajeto, elas desrespeitam o tempo natural das coisas. Por isso que muito negócio quebra muito rápido. Porque a pessoa colocou todo o dinheiro lá, não tem nenhum capital de giro, as contas, né, existem as contas que são todo mês ali, que você precisa pagar, às vezes para funcionar o próprio negócio. E aí, mas eu não tenho dinheiro, porque eu coloquei tudo lá, e aí se obriga a trabalhar mais, porque precisa do dinheiro, né? Então aí a gente cai de novo. Por quê? Porque teve uma falta de planejamento e um desequilíbrio, né? Então todo o excesso, por isso que o excesso esconde uma falta. Porque esse excesso de confiança, vai dar muito certo e tal, esconde ali a falta de um planejamento que é importante. É regra? Não. Muita gente consegue fazer esse planejamento. Tem plano de ação, mas não dá pra gente acreditar na fórmula mágica, que eu vou fazer isso e tudo vai dar certo. Não. Por exemplo, eu posso ter uma fábrica de bolo, aí eu tenho todos os ingredientes para fazer 100 bolos. Sei lá, o forno Uhum. quebrou, estragou todos. E aí? Perdeu o Perdi negócio. tudo, perdi o negócio, porque eu não tenho mais ingredientes para fazer mais 100. E aí eu perdi o comprador, né? Eu não vou conseguir fornecer o que ele me pediu. Então já quebrou ali um vínculo que era positivo e aí quebrou todo o negócio. O fato da gente conversar sobre isso ajuda ou como é que a gente ajuda uma pessoa? Aí depende com quem que você vai conversar, né? Porque às vezes é, toda. é, vamos pensar que o apoio ele tem que vir de pessoas que você confie, Certo. pessoas que tenham experiência no assunto. Por que a confiança e por que elas conheçam? Porque elas vão te olhar como uma pessoa que te ajuda a crescer, não um concorrente. Porque se ele te ajuda, se ele te olhar como um concorrente, ele não vai te ajudar. Porque ele não quer ver você melhor que ele. Entendi. Né? Então, esse olhar, então tem que ter muita cautela com quem. Normalmente, eu acho interessante procurar sempre uma ajuda especializada, uma pessoa que trabalhe com isso, né? Hoje tem mentoria, tem muita coisa, só que assim, fugiu da fórmula mágica, que não existe, né? E olhar para o seu negócio, né?
como que vai ser uma pessoa que vai dar certo, né? Para que faça essa análise? Que ela vai olhar para você, Uhum. respeitando da onde você veio, os seus medos, né? Fazendo essa análise de uma forma positiva. Agora, uma pessoa que já chega falando, ai, mas você errou nisso, 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 nisso. Não, não é nos pontos fracos, a gente tem que pensar nos pontos fortes também. Porque às vezes uma dificuldade não quer dizer que foi todo um Sem processo, dúvida. Às vezes é né? natural ter essa dificuldade, né? Por exemplo. Ela é muito mais comum, né, do Sim, sim. que a gente pensa. Mas é porque a gente foca lá no sucesso, na riqueza, né? E hoje, o ter o próprio negócio, ele mexe muito mais com a gente, né, no individual, interno, do que de fato com o social. Porque às vezes a gente quer bancar aquela imagem que a gente tá passando e não consegue, Nossa! né? Ah, eu sou uma empreendedora bem-sucedida e tal, então eu tenho que estar... Não, tem dia que eu não tô legal e tá tudo certo, né? Aham, Esse dia eu quero aham. ficar em casa, eu não quero fazer nada. Tudo bem, respeita, né? É, então, quando a gente busca apoio, eu acho, acho não, isso é uma certeza. Você tem que procurar ver de quem vem esse apoio. Aham, Porque às vezes falar pro vizinho, aham. não, às vezes o vizinho quer que você saia de lá para pegar Na maioria das né? vezes. Na maioria das Porque vezes. as pessoas elas se enxergam como concorrentes, né? Até é uma coisa que eu costumo falar muito quando eu tenho reunião com as parceiras lá da clínica. Eu falo assim, gente, se eu tivesse medo da concorrência, eu não trazia vocês para trabalhar comigo, porque vocês são tão psicólogas quanto eu. Aham. A questão é como que a gente vai crescer junto, né? Porque eu quero também ter uma pessoa de confiança para que eu possa indicar alguém. Ah, sem dúvida. E também eu não vou poder suprir tudo, né? Então, de repente, se você tem uma pessoa que ela não te vê como concorrente, você pode ter um fornecedor bacana. Ela pode receber uma mega encomenda lá de um produto que ela não dá conta. Ai, você pode me ajudar? Né? Você consegue produzir isso e tal? Mas o problema é que às vezes essa coisa da ambição, do sucesso, do resultado, ele acaba sobressaindo a todas as outras coisas. E aí vem também aquela coisa de, ah, eu vou tirar vantagem, então eu vou ganhar em cima do outro. Aí fica um pouco injusto. Tem tanta coisa que eu, tem tanta coisa que eu quero conversar com você que eu. A gente vai precisar de mais um episódio. Tá Ó, vendo? passou uma hora rápido. Já tá Já passou uma horinha rápido. Vai precisar de uma outra rodada. combinando. Porque eu acho que a gente deveria falar sobre a questão do ego. Agora, essa sua última fala, ela me despertou essa questão a questão do ego, enfim, tem umas questões que a gente poderia Sim. falar no próximo, a gente poderia falar no próximo episódio, assim. Se tivesse que mandar um recado para os empreendedores e empreendedoras desse Brasilzão pensando em saúde mental, você poderia falar para Eu eles? não consigo pensar em uma outra palavra que não seja o equilíbrio. Buscar o equilíbrio, né? Interno e externo. E até na própria empresa, né? Aham. Então, é trabalhar aquele ambiente de uma forma equilibrada, trabalhar o interno de uma forma equilibrada. Porque às vezes a gente precisa parar, dar uma organizada em tudo, reavaliar, traçar novos planos, né? Novos projetos. Então, não vou parar tudo? Não. Mas você pode parar 5 minutos e falar, peraí, deixa eu sentar aqui no meio e vou olhar como estão as coisas. E buscar o equilíbrio. Aonde que está desequilibrado? Porque todo excesso esconde uma falta. Aham. Então, se tem um excesso em uma coisa, tá faltando em outra. Às vezes o excesso de produtividade, a qualidade cai. Verdade. Então a gente precisa do equilíbrio. Então, às vezes o excesso de trabalho causa uma deficiência, né? Uma falta familiar, Aham. né? Uma falta biológica. Então, quando a gente tem tudo mais ou menos equilibrado, vai ser 100% equilibrado? Não. Tem hora que vai ser um pouquinho, mas não pode ser muito discrepante essa diferença. Ela tem que estar ali no mesmo nível. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? É igual o coração. O coração, ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas quando ele tá muito alto, quando ele para,
Aham, parou. parou. Mas quando ele tá muito alto, tá errado. Também tá errado. Então tem que estar ali. Né? O equilíbrio, eu acho que é a chave de tudo. Para todo sucesso. Para todos os empreendedores. Para todas as pessoas. Que o negócio, ele é reflexo, né? O negócio, ele é reflexo do nosso interno. Né? Então não tem como Sim. ter sucesso desequilibrado. Mônica, nosso papo foi maravilhoso. Tem tanta coisa pra te falar, mas eu vou falar, vamos ter que marcar um próximo. Vai ficar aqui embaixo seus contatos, mídias sociais, pra quem quiser te achar, mas eu gostaria que você compartilhasse com esse pessoal, como que o pessoal te acha, como que o pessoal te encontra. Bom, no Instagram, meu Instagram é @psimonicas, que é psi, né, de psicóloga, PSI, Mônicas, que é Mônica Santos. Uhum. Né? E o WhatsApp eu passo. Não, eu deixo os contatos aqui embaixo. Eu acho que esses são os jeitos mais fáceis de me encontrar. Bom. Diretoria, eu demorei pra buscar. Só eu sei o quanto me custou demorar tanto pra buscar ajuda relacionada à saúde mental. E vivendo e aprendendo, eu vou usar a palavra equilíbrio para fechar esse episódio. Com muito equilíbrio. Quero te desejar uma boa semana, que esse episódio tenha valido muito. Vamos fazer o segundo, porque esse merece uma outra rodada. E te vejo no próximo episódio. Grande abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.